Atenção! Este conteúdo não é indicado para pessoas sensíveis. Serão abordados temas investigativos, criminais, violentos e explícitos. No início da vida, encontramos nos pais a base de nossa compreensão humana. São eles os alicerces da existência, os guias iniciais, nosso refúgio. Mas o que acontece quando essa base é abalada? E quando a sua referência age de forma que perante a lei é uma ação que corresponde a um crime? Neste enigma obscuro emerge a violência patrimonial, um crime pouco falado, mas que ecoa nas sombras das relações abusivas. Prejuízos financeiros e a perca de objetos de valor sentimental traçam a narrativa. Às vezes, os laços de sangue escondem mais do que revelam. Está começando Filhos de Tarantino. Pra você que achou que não ia retornar, segunda temporada de Filhos de Tarantino, depois de um hiato aí de 2 anos. É hiato ou é hiato? Hiato, né? Que é hiato. Hiato? Hiato, né? Com H? Fica hiato. Hiato? É, Acho que é igual hiato. Hannah Montana, né? Ninguém chama de Ana Montana. Faz sentido. E hoje a gente vai falar de que, Leantunes? Vamos falar do assunto que tá na boca do povo, né? Que é isso? Papais que estão afanando o dinheiro dos filhos. Vamos conversar um pouco sobre um crime que algumas pessoas talvez não saibam que seja um crime, mas que é o crime de violência patrimonial, assim como o abuso psicológico que acaba estando interligado aí no meio da violência patrimonial. Entendi. Maluquice, né? Tá papucado aí esses papos aí, né? Por conta do lance da Larissa Manoela. Mas antes da gente entrar no papo aí sobre os famosos e seus pais malucos, a gente vai começar falando de quê? Vamos embasar um pouco essa história de como os pais chegam nesse nível, né? Bora. E aí a gente começa hoje trazendo um mito que provavelmente você aí de casa já ouviu falar, mas aquela pessoa é narcisista. Mas de onde veio esse termo narcisista? Você sabe, Thierry? Eu não Responda faço não, para eu poder ideia. explicar. Não Tá. faço ideia. E o narcisismo, né? Ele vem do mito de Narciso. É um mito grego que conta sobre Narciso. Era o filho do deus do rio e de uma ninfa. Ele nasceu na Grécia. E quando ele nasceu, ele era, muito bonito. Muito bonito. Que é isso? E a mãe dele queria saber, perguntou, né, para um adivinho, eu até esqueci o nome, um oráculo. Ah, tá. Se o filho ia viver por muito tempo, porque a beleza dele era estonteante. O menino brilhava por onde passava. Tá doido. Era o Edward. Pois é, só faltava sair glitter. E aí, esse oráculo, adivinho, ele falou que o Narciso ia viver sim, desde que ele nunca visse a própria imagem. Porque se isso acontecesse, uma maldição seria lançada e aí ele morreria. Ô, louco. Então não foi ele que inventou a selfie, né? Claramente. Não, proibido de ter espelhos. E aí, no meio dessa história, né, o Narciso era bajulado por todo mundo, ele era cantado por muitas pessoas e ele nunca encontrava alguém que ele tinha se apaixonado de verdade que fosse digna do amor dele. Uhum. E aí, um dia, uma ninfa chamada Eco, ela se apaixonou loucona pelo Narciso. E ele negou o amor dela também porque ele ainda não tinha encontrado a pessoa que corresponderia a todo o amor que ele queria. Que é isso? Pois é. E nessa daí, a ninfa Eco, ela foi até uma deusa, a deusa da vingança, Nêmesis, e pediu para que o Narciso se apaixonasse por ela. No meio desse bafafá todo, a Eco atraiu o Narciso até um lago. Só que o plano não saiu muito bem como ela esperava, porque ao invés de ela se apaixonar por ele se apaixonar por ela, o Narciso viu o reflexo dele na água. E quando ele viu o reflexo dele na água, ele encontrou o amor verdadeiro dele. Ele se apaixonou automaticamente por ele mesmo. Que é isso? Era tudo que ele sempre procurou. E aí, existem alguns finais alternativos.
Mas o mais falado é que o Narciso, ele se apaixonou pela própria imagem e quando ele tentou tocar a própria imagem no reflexo, ele morreu afogado, apaixonado por ele mesmo. É isso. Achei que ia entrar mó lance de autoestima, porra. O cara só morreu. É porque assim, a gente sempre acha que uma pessoa narcisista é uma pessoa que tem autoestima lá no É topo, né? elevada, né? Sim, e tipo, tem relação, porque uma pessoa narcisista, ela vai muito pra esse lado de ou uma pessoa narcisista, ela vai muito pra esse lado de que ela tá por cima de todo mundo, ela sobressai todo mundo. E aí, o narcisismo na psicologia, né, ele foi um conceito definido pelo Freud, que fala realmente sobre um amor exagerado pela sua própria pessoa. Diz muito sobre a imagem, mas hoje a gente vê muito sobre amor próprio, só que tem uma galera que exagera, né? Uhum. E aí, temos, por exemplo, transtornos de personalidade, e ele é associado ao mito do narciso, porque uma pessoa narcisista, ela se preocupa tanto com ela excessivamente, que ela não tá nem aí de como ela tá atingindo o outro. Então, se você conhece uma pessoa narcisista, complicado de conviver com uma pessoa assim. Posso até falar alguns exemplos, porque infelizmente eu conheço algumas pessoas, e a coisa mais difícil de conviver com uma pessoa narcisista é que ela sempre é o centro das atenções. Então, essa admiração exagerada leva a pessoa a machucar o próximo sem estar ligando pra nada. Tipo, Uhum. não tô nem aí. E sabe aquela pessoa que chega na rodinha e que a pessoa, ela só sabe falar sobre como ela conseguiu tudo mais do que os outros? Aham, é o chatonildo. Pois é, bandeirinha vermelha aí, porque uma pessoa que não consegue escutar o outro e ela sempre tá por cima, não é uma pessoa muito agradável de você conviver, né? Não. E as pessoas, elas pensam que elas são agradáveis. Então, existe o narcisista, né? Considerado um transtorno de personalidade por conta dessa distorção da realidade. A pessoa inventa, a pessoa mente, a pessoa acredita na própria mentira e tudo pra ferir o outro. Ela não pode estar aquela frase, sabe? Não está por baixo da carniça? Jamais. Que isso, essa aí eu não escutei, não. Nunca viu isso? Que isso, por baixo da carniça? Pois é, ela nunca tá por baixo. É isso. E faz todo sentido aí com a relação do narcisismo, né? É como se fosse uma pessoa totalmente apaixonada por ela mesma. Aham. E onde isso nos leva? Ao BO da vida de muitas pessoas, que são pais narcisistas. Toma. Porque do mesmo jeito que existe uma pessoa que individualmente ela afeta as pessoas em volta, os pais narcisistas, eles têm o poder de afetar diretamente a vida dos filhos. Sim. Porque eles alimentam uma competição na cabeça deles que não existe com os próprios filhos, seja em questão de sucesso, crescimento, beleza, admiração, reconhecimento. Ele tá sempre competindo com os filhos e os filhos são prejudicados por isso. Porque onde deveria existir uma relação de carinho, afeto, interação, existe uma competição. Então você imagina um pai ou uma mãe mais velho, né, com uma criança, sei lá, de 5 anos, e esse pai ou essa mãe com inveja da criança. Uhum. Como vai ser o desenvolvimento dessa criança? Quantos traumas e quantos BOs podem ir se acumulando, né? Eu costumo falar que o adulto é uma criança traumatizada. É uma coleção dos traumas que a gente teve na infância. E os pais narcisistas existem. Fica aí a dica, tem muitos artigos, muitas matérias sobre isso, é interessante, porque a gente tem essa mania de achar que, por serem parentes, não vai existir uma relação tóxica. Sim. Tipo, é pelo meu cuidado, é pelo meu bem, mas e quando se extrapola? Os pais narcisistas, eles têm uma tendência a tentar boicotar a vida dos filhos para eles sempre estarem no controle. Então, tem mães que competem com as filhas em questão de beleza. A gente vai trazer até um caso, assim, de uma atriz famosa que entrou nesse quesito da mãe competir em sexualidade mesmo, assim, com a filha.
Os pais narcisistas, eles tendem a fazer com que os filhos sejam muito negativos em relação a eles. Então, é muita crítica, você nunca é bom em nada. Você sempre tem que estar, tipo, na perfeição, mas pra eles nunca nada tá perfeito. Uhum. É porque tá Então, conquistando aquilo que eles não tiveram isso. o lance, né? Normalmente, A chance de conquistar e um ritmo menos frenético do que foi a vida deles no passado. isso Acaba tem rolando muita isso aí. relação com a frustração, né? Ah, Pais frustrados geram filhos traumatizados, porque às vezes querem colocar uma carga em cima dos filhos que não corresponde com a expectativa que os filhos têm da própria vida. E sim. acaba se tornando. E isso é um tipo de abuso psicológico, né? Você não ter liberdade para você decidir algumas coisas da sua vida. Ahn, é basicamente isso, né? São Uhum. pais que acham que o filho não é um filho, é uma ameaça. Então, quem tem mães que zelam demais pelo filho. E aí você fica, putz, tá zelando muito ou tá podando pra essa pessoa não evoluir tanto e ela ter sempre controle? Uhum. Então, tem isso daí. O filho, ele pode ser ambicioso, mas não tanto ao ponto de nunca mais depender dos pais. Então, entramos nisso de pais narcisistas, que nos leva aos nossos casos, né? Aos famosos que foram afetados por pais narcisistas. E esses pais narcisistas, além de cometer, né, o abuso psicológico, ainda cometeram o que é considerado um crime agora, que é violência patrimonial. Seria aquele momento em que os pais vão afanar alguma coisa dos filhos, vão tomar posse do que é dos filhos. Então, dentro da lei, vou ler aqui o número da lei, Nossa. 11.340 de Toma. acho que deixa eu confirmar aqui. Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006. Nós temos no capítulo 2 as formas de violência doméstica e familiar. Essa aqui é específica contra a mulher. A gente vai falar sobre elas, mas a gente vai trazer alguns casos também com homens, porque se estende, né? A violência patrimonial, quando você está se apropriando de um bem de outra pessoa, não necessariamente seria contra a mulher nesse caso, né? Uhum. Então, a violência psicológica. Tudo isso que a gente falou de você, por exemplo, já estar num ambiente com pais frustrados e que podem ser narcisistas ou não, né? Mas só a frustração gera uma expectativa, ocorre muito a violência psicológica. Então, um exemplo aí, a gente vê que todos os famosos da Disney deram uma surtada, né? Todos. Não só da E Disney, da aí, Nickelodeon também. sim. E aí, puta, quanto dano emocional não tem na cabeça de uma criança que cresceu numa câmera, né? Que ela nasceu e viveu diante de uma câmera. Uhum. E o mundo da TV e do cinema é maravilha, que nada, né? A gente vê um monte de casos aí, então violência psicológica, além dos outros tipos, né? Física, tem questões de abuso e tudo mais. Sim. Mas a violência psicológica, ela tá na lei e é crime, né? Quando você comete a violência psicológica. E temos a violência patrimonial, e eu vou dar uma lidinha nela aqui pra gente poder falar sobre os famosos que passaram por um perrengue com isso. Manda bala. A violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Certo? Tá aí. E aí chegamos ao Filhos de Fofoquinha, né? Vamos falar Hora do tititi? Do bafafá? sobre alguns famosos que acabam se enquadrando, né? A gente não pode falar com toda certeza que pais foram condenados ou nada, mas dentro desse conceito do que seria a violência patrimonial, a gente entende que esses casos específicos passaram por esse perrengue de envolvimento em relação a dinheiro ou a Uhum. violência psicológica. É que às vezes o lance do psicológico é tão foda que o filho ele vem a público, lança, mas aí ele deve ficar matutando em casa, né? Falando, nossa, tô querendo processar meus pais, pá. Aí sempre cai por terra, a maioria das vezes. Sim. Então, e volta naquilo, né? A gente tem o entendimento, porque é um conceito básico mesmo, de que os pais são as nossas primeiras figuras de referência. Então, você sempre vai partir do ponto de que eles não querem fazer nenhum mal pra você. Uhum.
Então, imagina a cabeça de uma criança sendo obrigada a fazer um bagulho porque ele quer satisfazer o pai, ele quer dar orgulho pro pai. Que tem gente que vai ser jogador, vai ser médico, mas tem gente que também vai fazer um cinema, pá, vai ser um teatro, vai entrar pro mundo da cultura pop. Putz, é que a gente já nasce dentro da expectativa de alguém, né? Uhum. A pessoa já quer que você seja rico, famoso. Porra, eu também quero, mas Não, até não antes chegamos disso, né? lá O ainda, cara fala, né? não, eu quero uma menina. Já começa, É, começa assim, tá sim. ligado? Putz, um exemplo disso, imagina a cabeça das crianças dessa geração que tá chegando quando vê Charles Revelação. Que tem aquele que os pais, tipo, ficam putos quando vê que é menino ou menina. Aham. E tá gravado. São umas coisas assim Não, tá que... postado na internet. Sim, Vai ficar pra mano, sempre, eternizado. e tá na internet, esquece, né? Já É era. do mundo todo. Então, a gente já nasce dentro dessa expectativa, mas eu acho que além dos casos comuns, né, que é normal que os pais tenham expectativas nos filhos, mas aí a gente tem esses casos dos pais que, pelas frustrações da vida deles, eles acham que os filhos têm que resolver todo o BO, Uhum. certo? Certo. E vamos começar falando então pelo que tá na boca? Boca do balão? Pois No é. dia 13 de agosto, dia dos pais, inclusive, Exato. Larissa Manoela veio com a boca prontinha para detonar os pais em plena emissora de maior audiência do Brasil. Fechou o dia para ela, né? Mandaram assim do nada, 10 horas da manhã. Larissa Manoela vai contar tudo hoje no Fantástico. E aí o música acabou, né? A internet foi a loucura. Virou meme, virou coisa séria, virou maluquice. Acho que como é que fala? O ápice, pra mim, da reportagem foi Larissa Manoela olhando o horizonte do mar, pensando em sua vida. Sim, refletindo, né? Uhum. O que ela fez, Tia Antunes? Então, a Larissa Manoela, conhecida primeiramente como Maria Joaquina, Opa, ela nasceu dentro da televisão, praticamente, né? nasceu no carrossel. Pior que antes disso ainda, ela já tinha feito alguns filmes. Aham, ela fez Ela o Palhaço com o Selton Mello. Ela começou a atuar com 4 anos de idade. E aí a gente já começa por aí, né? 4 anos de idade, a criança está em formação. Ela decidir que ela vai ser atriz ou ator nesse momento da vida dela, putz, será que não é meio complicado? Tipo, Que já tá com a câmera na cara, né? Não foi tipo um teatro. Ela não então, tá. Ela fez teatro com tem quantos anos? Com 2? 2 anos? Ela tá no teatro? então, tipo, essas crianças, né, que nascem já dentro das câmeras, já nascem com a vida exposta, mano, elas são muito suscetíveis a frustrações e traumas, Uhum. porque desde pequeno você é uma pessoa pública. E não Sim. foi por escolha sua, porque provavelmente seus pais escolheram isso pra você. Eu não imagino uma criança de 3 anos chegando, mãe, eu quero ser atriz. No dia seguinte, a mãe colocando ela no teste da Globo e ela entrando. É. A maioria das vezes, não sei se é o caso da Larissa Manoela, é que, tipo, tem um lance lá de fazer comercial da Pampers. Não, antes tinha muito isso, né? Os pais já mandam ali, ó, mandar meu bebezinho usar uma fraldinha em rede nacional. E aí já começa como é que fala? Crescer, né? Este lance de, meu filho então vai ganhar nas telas. Ele é desinibido, Então, mostrou o bumbum no comercial de fraldas. hoje em dia, é porque antes eu lembro que tinha um processo, por exemplo, da Pampers, que você mandava a foto do seu filho e se eles achassem que era uma carinha ok, você entrava pros Nada a comerciais. ver, né, mano? Os caras jogando criança, pô. Não fala, essa criança é feia, pô. Não vai, não. Manda pro pai assim, ó, Hoje, seu filho é feio, hein? Não vai entrar no comercial, não. analisando igual as fotos de banco, sabe? Que a gente tira com a cara toda derrotada, os caras Nossa, rachando o bico, falando, oxe, sai criança feia, vai, é não vai ser louco. não. Então, a Larissa Manoela, desde nova, ela tá na televisão. E aí, há um tempo atrás, apareceram alguns indícios de que a mãe dela era um pouco controladora. Tem algumas entrevistas, tipo, no Lady Night, da Tata Werneck, ela apareceu uma vez e a Tata perguntou sobre dinheiro, né? E Uhum. aí ela soltou que ela ganhava uma mesada. E aí a Tata até zoou, falou: "Ah, sua mesada é o que seria um salário mínimo por dia de um trabalhador comum". E a Larissa ficou meio assim, meio sem graça. Eles acharam uma outra
uma outra participação dela, que estava com todas as crianças do carrossel e o Silvio Santos ia perguntando pra cada uma se ganhava mesada e quanto ganhava. Uhum. E na vez da Larissa, ela falou que a mãe e o pai controlavam o que ela ia comprar, eles viam se tinha necessidade ou não, ela não falou em valores. Ela, diferente das Nossa. outras crianças, tipo o Cirilo, ele falou: "Ah, eu ganho, sei lá, R$ 200". Uhum. Aí sabe, foi assim. E quando chegou na vez dela, ela sempre foi uma criança com a dicção perfeitinha, né. Sim, Então ela já veio e falou que o dela era, tipo, um pouco diferente, os pais viam se tinha necessidade ou não, pra poder dar aquele item pra ela. sim. E aí agora no Dia dos Pais, após alguns bafafás de que Larissa Manoela estava tentando vender um carro de família, ela decidiu falar. Saiu algumas notícias, né, de que os pais tinham vendido uma mansão na Disney, que era dela, Uhum, faz um e tempinho. aí Aí ficou meio esquisito que depois ficou um silêncio é, sobre. e aí ela decidiu expor que realmente, os pais dela tomavam conta de todo o dinheiro dela, ressaltando que ela agora tem 22 anos, e pelo que ela falou na entrevista, né, até os 18 anos eles tomavam conta de tudo, e aí depois disso ela começou a tentar se inteirar um pouco, mas ela sempre confiou muito na administração dos pais. Então ela decidiu agora, deu uma rompida com os pais, porque mamãe falou assim: "Eu nunca quis nada seu, mas me faz um pix aí". Tipo isso. E aí ela expôs a família, umas mensagens que, assim, a gente tá falando de violência patrimonial, né, Sim. eh, a menina trabalha desde os 4 anos. A mãe dela, em uma mensagem, fala que ela não quer nada, mas ela não vai abrir mão de cuidar dos bens que a Larissa Manoela tem. Acho que o bafafá maior foi o fato de que a Larissa Manoela, que tipo, todo mundo: "Caramba, ela tem filme, ela tem marca, ela tem perfume, ela tem livro, Tem ela chip de faz celular. novela, tem a Laricel, um clássico dos celulares". E, tipo, a menina tem que pedir para o pai fazer um pix pra ela pagar R$ 10 para o moço do milho. Eu acho que o mais bizarro nisso foi que tem um print dela falando disso e a mãe não mandou o pix nem pra ela, a mãe mandou o pix direto para o vendedor. Aham. Então, meu, como uma pessoa com 22 anos, que milionária, ela já saiu naquelas listas de Forbes, né, Sim. como adolescentes jovens mais lucrativos do ano. Como uma pessoa dessa não tem dinheiro pra pagar um milho? Não, pior, né? O cara do milho. Estourei, fi. Cliente aqui, ó. Larissa Manoela. Oxe, Galera, Larissa Manoela. hoje. Hoje, hoje chegou meu dia, hein? Deus proveu. Aqui, ó. Larissa Manoela, minha cliente. Vai querer quantos? Um só. R$ 10 aí, ó. Espera aí que minha mãe vai fazer o pix. Imagina, Nossa. você é louco. Primeiro que minha mãe já ia falar: "Vai a merda, menina, oxe". Mas eu não tenho milhões na minha conta, né. É isso. Mas o rolê todo é que, assim, começaram a sair alguns prints, algumas, entrevistas que apontam que a mãe dela, não diagnosticando ninguém, mas ela se enquadra em algumas características de pais narcisistas. Quando ela fala, que ela não quer nada, mas ela não vai abrir mão de cuidar do dinheiro. Teve o bafafá da divisão das empresas, né, a Larissa Uhum. Manoela é artista, mas 45% da empresa era do pai, 45% da mãe e ela 45 não, era putz, eu não lembro a Eu sei que nos porcentagem, dois mas dava ela 98 e ela tinha 2%. isso, ela tinha 2% da empresa. Mano, tipo, a menina trabalhou a vida inteira, e nisso ela decidiu abrir mão, né, ela falou que ia abrir mão de um patrimônio, acredito eu que não seja o patrimônio total dela, mas ela abriria mão de 18 milhões para os pais, tipo, saírem não da vida, né, mas saírem dessa parte de empresários dela, e os Uhum. pais não querem. Eles falaram que ela propôs eu vi que ela propôs, né, uma proposta para a empresa, né, de ser 60% para ela e 40 para os pais, mesmo ela sendo a artista. Uhum. E os caras falaram: "Não, paga uma pensão vitalícia aí que a gente conversa". É, que ficou no clima de que ela queria justiça, mas ela não quer vingança, né? Ela não quer deixar os pais na merda também. Então, volta naquilo que a gente estava falando, né, pra cabeça da pessoa entender tudo o que aconteceu, entender que esses pais, eles fogem um pouco do que a gente tem de ideal de pai,
do arquétipo de pais, né? Uhum. É complicado até a pessoa assimilar e falar: "Putz, eles realmente estão afim do dinheiro", porque não estão ligando. Eles não estão ligando, tanto é que depois da entrevista dela, os pais soltaram um comunicado falando que ela estava mentindo, sendo que ela tinha print, tinha os bagulho tudo Não, que foi tem áudio do exposto. WhatsApp. Pô, você é louco. Não tivesse pegando só mensagem, beleza. Mas tem até áudio, mano. Aí o É, bagulho basta, né? assim, mesmo com todo o contexto de dinheiro, eu acho que a parte que mais pegou pra mim, aí a gente volta falando um pouco sobre o abuso psicológico, emocional, foi um momento que eu acredito que elas deviam estar conversando sobre empresa, né, Uhum. e a mãe dela fala pra ela que a partir daquele momento mãe é só um título, que ela não tinha mais mãe, porque se ela está querendo os direitos dela, se ela tá querendo o que é dela, a mãe dela quando perguntassem pra ela só teria o título de mãe. Imagina a cabeça da pessoa, tipo: "Mano, a minha mãe tá falando que não é mais a minha mãe". É pra fazer a pessoa desistir mesmo, é pra acuar a pessoa, é pra pressionar a pessoa. Jogou o peso inteiro do caso em cima dela só, né? A mãe dela tá suavona. Isso é um abuso psicológico ferrado, porque como fica a cabeça dessa pessoa? Tipo, eu tô prejudicando a minha mãe a ponto dela não querer mais ser chamada de mãe. Não, ela se tromba no tribunal, a Larissa ganha o caso, e a mãe dela, ó, mas se der merda e quiser voltar pra casa, não vai entrar não, hein? Tá É, ligado? É mó então. climinha assim, pô. Mó deselegante. E é complicado, porque, mano, você não considera que pessoas que cuidaram do seu dinheiro por 18 anos de carreira que ela tem, né, vamos colocar Sim, assim, já que ela tem 22. 18 anos. Na hora de falar assim: "Eu quero o que é meu de direito", a pessoa fala: "Não, mas não é seu de direito, porque eu cuidei a vida toda". Porra, dá uma sensação de que alguém tá querendo mais do que tem, né. Não, tipo, se fosse num lance, supondo aqui, né, jogando aqui só uma ideia. Ela tivesse 12 anos, tá bom, beleza. Eu acho que ela ainda não quer, não tem ali, de fato, a ideia de que vai seguir pra sempre nessa profissão. Então, beleza, mas tipo, ela tá com 22, Ela 20, fechou o contrato com a Globo, pô. meu, e chegou é isso que a gente voltando um pouco dos pais narcisistas, né. Os pais narcisistas, eles acham que o filho não tem capacidade de tomada de decisão. Uhum. Então é tipo, você não tem competência de administrar seu dinheiro, você não tem competência de administrar suas empresas, eh é situação complicadíssima, Eu né. fico pensando, aí, tipo, o lance lá da Larissa Manoela, ela tinha diversos relacionamentos e sempre tinha um lance da viagem para Orlando. Eram os pais que arrumavam esse bagulho. Mano, eu acredito que sim, porque ela sempre tinha que viajar com a mãe. Até porque ela tinha questão de antes ela namorava, era menor de idade e tudo mais. Tanto é que rolou uma época, um bafafá de que a mãe dela estava em Orlando acompanhando ela, e ela abriu uma caixinha de perguntas no Instagram. É. E aí perguntaram pra ela, se você pudesse fazer o que você quisesse agora, o que você faria? Aí ela colocou: "Ir embora". Aí perguntaram de Orlando, ela falou que, tipo, não gostava do lugar. Então é aquilo, eu vou ceder um pouco porque ela que é minha fonte de dinheiro, mas vou deixar Hum, claro aqui que eu não quero estar fazendo isso. E eles também acabam puxando um pouco para aquele lado de você não faz mais do que a sua obrigação como filho, né, de manter os seus pais. sim. Eu vi muito falando sobre eles poderem alegar que eles abriram mão da vida toda deles para gerenciar a carreira dela. Mas aí, tipo, você tá falando como pai e mãe ou você tá falando como empresário? Porque É, se é um pai e mãe que queria a felicidade do filho, mano, você não vai falar: "Eu abri mão da minha vida pra cuidar da sua carreira". Você optou por isso, ninguém te vou abrir obrigou a mão sair do pra McDonald's. controlar minha filha que ela tá querendo comprar milho na praia. É, tipo: "Putz, eu vou parar de ser atendente do McDonald's agora pra cuidar da carreira milionária da minha filha. Ah, que droga". É, É, aí às vezes, tipo, ser dono de microempresa, tá ligado? O cara não ia passar fome se a filha dele não fosse dar atuação, seguir na carreira, se ela fosse fazer outra coisa. Mas aí tem esse peso. como o caso dela é uma coisa mais recente, né, acho que ainda vai ter muita coisa pra rolar ainda. Sim. Tem muitos Ah, vai ter desdobramentos. parte 2 no Fantástico. Lógico. Oxe, vai sair o Depois dessa doc. audiência, isso é louco. O Globoplay tá aí já ó, fazendo. Globoplay é a Larissa Manoela, A Vida Após o Milho. Vai sair esse, certeza. E aí já partir pra onde agora, hein? Vamos falar mais um pouco sobre pais abusivos?
Nossa, nossa, um pesado aí, quero ficar triste. Vamos falar do nosso querido Michael Jackson? Que é isso, é muito pesado. Pois é, todo mundo que assim, o Michael existe uma polêmica e existe a vida do Michael que também é uma polêmica. Então tem a Uhum. galera que conhece ele pelas músicas, pelas polêmicas das acusações que ele sofreu, mesmo sendo inocentado Tem de o todos. caso do Michael Jackson e o caso do Michael Jackson do Jackson 5. Sim. E aí, eu como uma pessoa que gosto muito dele, acompanhei, tipo, biografias, documentários que falavam um pouco sobre a história dele. Uhum. E entrando nesse quesito pais abusivos, nós tínhamos, porque faleceu o Joey Jackson, o pai dos Jacksons, Sim. que era um cara extremamente frustrado e que queria o sucesso. Não importava como, ele queria sucesso e ele investiu nisso nos filhos. Então, o Jackson 5 começou dessa forma, né, a história que se conta é que o Michael pegou uma guitarra do pai dele, que o pai dele já mexia com música, ele pegou uma guitarra do pai dele. Enquanto ele estava tentando tocar, ele acabou, eu acho que ele quebrou a guitarra, alguma coisa. Só que aí o pai dele pediu pra ele tocar, e aí falou: "Puta, esse menino tem talento". Aí, o que basicamente ele fez? Obrigou todos os irmãos a formarem um grupo. Ainda bem que ele fez isso, porque existiu o Michael Jackson, mas não tanto para o Michael Jackson, que foi tenso pra ele. Uhum. Então, assim, falando de violência psicológica e abusos emocionais, o Michael Jackson pra mim é o cara mais ferrado emocionalmente que existe. Tanto é que se fala muito da síndrome de Peter Pan, porque ele não teve uma infância. Eh, dizem que tipo assim, ele sempre foi muito fora da caixa, né. Então Sim. ele dançava muito, muito, mesmo pequeno. Se você procura os vídeos, né, da época do Jackson 5, meu, ele se destaca muito, tanto dançando quanto cantando. E os irmãos dele eram mais velhos que ele era o mais novo. Então tinha umas coisas de tipo assim, imagina a cabeça dessa família, né. O Michael Jackson com 5 anos, dançando pra caramba, os irmãos não dançavam tanto e o pai dele batia nos irmãos se não dançasse igual o Michael Jackson. Uhum. Então, Não, tipo, o bagulho era tipo a Maísa no Raul Gil. Michael Jackson tava todo domingão dançando pra caralho na TV. e se a cabeça de uma criança de 5 anos, se os irmãos não fizessem tão bem quanto ele, os irmãos apanhavam na frente dele. E É, se ele se esforçasse menos para os irmãos conseguirem alcançar, ele apanhava também. Então, era um exército, né? Ela tava criando um exército. sim, e assim, entre muitas coisas, falam que quando eles faziam turnê, o pai dele colocava ele em quarto com os irmãos mais velhos e levava prostituta para os quartos. É, que isso. Então, tipo, ele estava exposto a sexo também quando ele era muito novo. Então, tipo, hoje, quando a gente vê as coisas sobre ele, toda a questão dele com a infância, ele é um cara que não teve infância. Eu lembro de uma entrevista dele que ele falava que quando ele ia pra Montal, não lembro o nome, mas acho que é isso, não sei pronunciar Uhum. direito. Quando ele ia gravar, ele sentia inveja das crianças que ele via brincando no parquinho, porque as crianças podiam brincar e ele tinha que ficar dentro de um estúdio. Uhum. Então era uma cabeça já muito ferrada. E sem contar algumas coisas de tipo assim, quando ele foi ficando mais velho, o pai dele era um tremendo filho da puta, né. O pai dele falava que ele era feio, o pai dele falava sobre o nariz dele, o pai dele falava sobre as espinhas dele, o pai dele frustrava ele em várias coisas de tipo que ele nunca era bom o suficiente. E aí você começa, tipo, a encaixar umas coisas. Onde que entrou essas piras do Michael Jackson com cirurgia? Porque a Uhum. primeira cirurgia que ele fez foi para o nariz. Sim. E o pai dele vivia falando que o nariz dele era daquele tamanho por causa da família da mãe dele, não por causa da família do pai. Então, cresceu dentro de um abuso e, além de todos esses traumas que ele teve, quando ele ficou mais velho, ainda foi envolvido em mais polêmicas relacionadas a isso, né. Eu eu parto muito do princípio, assim, que psicologicamente falando, os comportamentos infantis dele e, tipo, o cara ganhou muito dinheiro e o que ele quis fazer foi comprar um rancho chamado Neverland, inspirado no Peter Pan, porque ele queria ter a infância que ele não teve. E quando a gente fala de, tipo, relacionamento com filhos, ele tem 3 filhos, e os filhos falam que ele sempre foi um pai maravilhoso, mas uma cabeça completamente ferrada, né.
Cê é louco. Passou mal veneno. E tem muitas coisas, tipo, ele decidiu seguir carreira solo, o pai não queria aceitar, porque os irmãos não iam dar conta do Jackson 5 sem ele. Mano, imagina o tanto de grana envolvido nisso. Porque dizem, tipo, eu sei que o Michael Jackson chegou uma época que tem uns vídeos por aí que mostra ele entrando numa loja falando: "Eu quero esse, eu quero esse". Tipo: "Eu tenho esse? Não, então eu quero esse também, senão eu quero também". Ele gastou muito, mas o cara morreu sem dinheiro. E recuperou depois também, né, depois no Sim. póstumo, mas, porra, quanta merda passou por aí, né, quanta coisa ele foi exposto. E é que hoje a gente trabalha muito mais o psicológico, o emocional e fala sobre esses tipos de violência, mas o quanto esse cara não penou e falando das leis brasileiras, o quanto o pai dele não cometeu crimes em cima dessa criança. Começando, por exemplo, da exposição ao sexo, né. Uhum. O cara já estava preso ali. Não, o Então, pior é ele ter noção de que aquela não era a realidade pra aquela idade dele, né? mano, ele era uma criança, ele só queria brincar. Então, ou assim, dentro do caso do Michael Jackson, tem quando rolou as denúncias, né, de abuso e tudo mais, tem um menino, a HBO lançou um documentário meio polêmico também, e teve um menino que ele era muito fã do Michael Jackson quando era criança, ele ganhou um concurso, conheceu o Michael Jackson e a família dele se aproximou muito da família do Michael. Uhum. E esse menino defendeu o Michael Jackson a vida toda. Depois de alguns anos que o Michael Jackson morreu, ele começou a acusar o Michael Jackson de ter violentado ele. Só que quando você se aprofunda um pouco na história desse menino, você descobre que o pai dele era um cara frustrado, que ele queria ser diretor de cinema, e aí quando ele viu a proximidade, ele não tinha contato com o filho, quando percebeu que o filho estava se aproximando do Michael Jackson, ele pegou e começou a, tipo, se aproximar mais do filho e falar que ia cuidar da carreira do filho. Uhum. E foi um cara que claramente chegou e falou: "Eu vou ferrar com a vida do Michael Jackson". Ele tentou tirar todo o dinheiro possível, e aí, Mas ele conseguiu ser diretor, esse maluco? mano, não conseguiu, mas quando ele começou a usar o filho, né, pra acusar o Michael Jackson, ele começou a fazer proposta, tipo: "Eu quero 15 milhões", tô chutando que eu não lembro o valor específico. "Eu Uhum. quero 15 milhões para eu produzir um filme junto com o meu filho e não te denunciar". Então ele usava a criança, outra criança que foi exposta, né, Uhum. ele usava a criança pra conseguir dinheiro. E aí tanto é que esse caso específico, foi alguns meses depois que o Michael Jackson morreu, o pai desse menino se matou. Que é isso? Então, ó os derivados da uma merda, né. Uhum. Mas é isso. Papai abusivo, Joey Jackson. E mesmo assim, tem uma entrevista do Michael Jackson que ele fala que ele não odiava o pai dele. Mas volta naquilo que eu te falei, né, a gente tem o ideal de pais, e que é muito difícil entrar na nossa cabeça que, sei lá, o nosso coleguinha tem os pais perfeitos, por que que o meu estaria tentando fazer algo mal ou me prejudicar? Sim. Bem difícil. Nossa, hein, que pesado, hein? Poxa. Aí você massacrou meu coração. Triste, né. Quer partir pra onde agora? Vamos falar de quê? Vamos falar de Macaulay Culkin? Vamos, Falar de o Macaulay. menino que ficou milionário e se aposentou com 14 anos por conta de papais querendo o dinheiro dele, né. É isso. Não, e foi uma Nossa, transformação, né? Eu lembro que no Facebook, Orkut, pá, aparecia umas fotos do Macaulay Culkin. Eu falava, que isso? Não é esse maluco, não. não é? Não, e tipo, ele depois que ele sumiu, né, ele ficou totalmente recluso, então era uma foto ou outra que aparecia dele e você falava que era ele. Nossa, é muita, muito discrepante a diferença. Pois é. E aí, falar um pouquinho sobre a vida dele, né, antes dele ser um ator muito conhecido, principalmente por conta do Esqueceram de Mim, né, E com ligação com o ele Michael Jackson? Tem uma também. ponte aí, a ponte. Ele morava num apartamento com os pais deles e com 7 irmãos. E o pai dele era um cara que trabalhava numa paróquia da cidade lá que eles moravam. Uhum. E aí, o pai dele, ele queria, voltamos para a questão do pai frustrado? Sim. Ele queria porque queria
ganhar dinheiro. E ele viu que os filhos dele seriam uma fonte de dinheiro perfeita para ele. Então, o pai dele começou a investir na carreira dos filhos, mas o Macaulay Culkin foi o que se destacou, né? Ele se sobressaiu, mas o pai dele cuidava do dinheiro dele e administrava a carreira dele. Então, pelo que eu apurei, assim, da história, ele participou de alguns filmes, não foram tantos, mas foi suficiente para o bichinho ficar milionário. Uhum. Então, quando ele começou a alcançar o sucesso, principalmente depois de Esqueceram de Mim, que ele bombou, o pai dele começou a se tornar uma pessoa intragável. Ele achava que ele mandava na indústria. É. As bocas quentes dizem que os produtores rezavam para a queda do Macaulay Culkin para o pai dele não se envolver mais com ninguém. Porque ele achava que, tipo assim, meu filho é bom demais, então vocês têm que resolver tudo para o meu filho ser o melhor em todos. Uhum. Ele estava ganhando muito dinheiro, o pai dele infernizava a vida dos produtores, de tipo, não, se ele não tiver o papel principal, ele não vai fazer Esqueceram de Mim 2. E Caramba. aí, os caras iam encaixando onde dava pro Macaulay Culkin continuar e não ocorrer essa perda, né, de um outro filme de sucesso. E nessa parte que o Macaulay Culkin já estava milionário, o pai dele, eles moravam numa mansão, e na infância dele ele dividia um quarto com os irmãos, certo? Uhum. Aí quando ele ficou rico e foi pra uma mansão, o pai dele obrigava ele a dormir num sofá da mansão, pra fama não subir a cabeça dele, Ah, que é pra isso. ele ser humilde. Então, o pai Ser usava esse humilde argumento. estrelando o riquinho. Então, né. E aí, tem umas entrevistas, ele fala, né, que quando ele era criança ele dava entrevista e, tipo, ele já era uma criança que estava de saco cheio da indústria, porque ele não usufruía de nada do que ele ganhava, o pai dele que usufruía. E aí, além do pai dele perturbar os estúdios, ele tipo, todo o dinheiro dele, o pai dele que estava fazendo uso, e nas entrevistas ele começava, tipo, já a demonstrar que ele não queria aquilo, ele era recluso. Eu vi que em uma entrevista, os caras perguntavam as coisas pra ele, tipo: o que você faz no seu tempo livre?", entrevistas, porque o pai sempre estava empurrando ele para os Uhum. holofotes, né. E eu vi falando que ele só conseguia falar sobre um assunto quando falava sobre os animais de estimação dele, que era onde ele desenrolava algum assunto. Mas fora isso, o menino já tinha nascido e já estava de saco cheio de ser famoso. Cê é louco. Então, com 14 anos, o Macaulay Culkin conseguiu que o juiz proibisse que os pais acessassem o dinheiro dele, porque os pais, eles estavam se separando. E aí começou uma briga de quem administraria a carreira dele, quem cuidaria do dinheiro dele, já que ele era menor de idade. E aí a mulher alegava que o pai era abusivo, que ele era alcoólatra, a mãe chantageava, no fim o juiz foi a favor do Macaulay Culkin e ele conseguiu se emancipar com 14 anos. Ô, louco. Quando ele se emancipou, ele tinha que ter um tutor legal, ele colocou o contador dele para ser o responsável legal dele, ao invés de algum dos pais. E aí com 14 anos mesmo, ele já sumiu. Tipo, viveu dos frutos dele, do que ele conseguiu, né, depois, porque o que tinha antes os pais não deixavam acessar, e a briga deles foi de quem vai tomar conta do dinheiro. Aí a gente volta para aquele ponto, né, você está sendo o empresário ou você está sendo o pai? Porque é uma criança que cresceu nas câmeras também, né. Uhum. Aí já tinha um pai que era babaquíssimo, né. Eh, Tem uma frase aqui que eu vou ler, é uma de uma entrevista dele, Mano. que ele fala sobre como o pai dele era abusivo e como o pai dele controlava ele. Então ele fala: "O meu pai era um homem abusivo, não tanto no modo físico, embora tinha tido um pouco disso, mas no modo mental. Eu pedia um descanso, queria tirar férias pela primeira vez na minha vida, e ele não parava de assinar contratos para mais filmes. Ninguém me ouvia. Meu pai tinha uma cama gigante, uma televisão enorme e me fazia dormir com meu irmão em um sofá. Fazia isso para quebrar o meu espírito. Por isso eu me reformei para desaparecer da face da terra." Então, tipo, tudo que o pai dele fez na infância dele fez com que, tipo, com 14 anos, tipo, é um adolescente.
ele decidiu que ele não queria mais essa vida. Então, olha, uma exposição complicadíssima, né. E a gente volta pra violência patrimonial, né. O cara usou e abusou do dinheiro dele e o menino dormia no sofá. É Com o demais. irmão ainda, de conchinha. É. Porra, meu, é desagradável você dormir com seu irmão. Seu irmão às vezes tem chulé, ou ocupa espaço, ou ronca. É triste. Mas foi mais um famoso aí que envolto em polêmicas acerca de dinheiro, né. Uhum. E essa é a De explicação de não existir nenhuma filmografia de Macaulay Culkin adolescente. Só tem criança e agora que ele retornou à indústria cinematográfica. sim. Mas imagina o tanto que essa cabeça não ficou ferrada, né. Com Sério? 14 anos. Eu não lembro com quantos anos ele fez o primeiro filme, mas provavelmente muito novo também, né. Com um pai que achava que os filhos tinham que ser famosos pra darem um luxo que ele não teve na vida. É Então, louco. Aqui, ó. Sua estreia no teatro foi aos 4 anos. E talvez seu primeiro filme tenha sido com 8 ou 9 anos por aí. olha, e foi muito breve, né. Foi A gente rapidão. fala de uma exposição de mais tempo, olha o curtíssimo tempo que o menino percebeu que, tipo, dinheiro estava ferrando com a cabeça dele e da família. É que foi um atrás do outro, né? Se ele for puxar o pé da letra mesmo, foi Macaulay Culkin uma vez por ano desde os anos 90, pô. Todo ano ele tinha um filme dele estreando. Aí volta com o que ele falou, né, ele queria férias e o pai dele Falou, não, empurrando filhão, pra você é baixo. louco. O que você fez esqueceram de mim ter o meu primeiro amor pra fazer, pô. Puta, esse filme mexe com o meu coração. É muito triste. Nessa pegada de pais que não respeitavam o pai especificamente, né, que não respeitava a vontade dos filhos, Hum, bem uma curiosidade assim, a Amy Winehouse, ela teve esse BO, né, com o pai dela, de que o pai dela queria porque queria que ela continuasse fazendo música, sendo que ela só queria fazer a reabilitação dela e ficar sozinha. Tanto é que falam que nos últimos meses de vida dela, ela estava se recuperando legal, e ela foi para uma ilha particular, não tinha como os paparazzis saberem onde ela estava, e o pai dela contou para os paparazzis onde era o lugar para eles irem lá tirar foto dela enquanto ela estava em rehab. é isso. Então, tudo em nome do dinheirinho, né. Que não faz o money. Realmente. E continua, né? Tem gente pra burra aí pra falar. Vamos Mas de pesado de novo, vamos de pesado de novo. Britney sim, Spears. Lança. Britney Britney, Spears. Você é louca, a Britney Spears até hoje aí deixa nós chocado, né? Você vê ela, até a feição dela até hoje não voltou ao normal, né? Desde os mano, a Britney, acontecimentos. eu acho que é, tipo, falando não só em violência patrimonial, mas psicológica, é uma pessoa que é o que você falou, tipo, até hoje você olha e você fala: "Meu, ferraram muito com a cabeça dela", muito. A Britney, ela muito famosa ali nos anos 2000, né, estourou, e a fama tem um preço, né, falam. Ela teve alguns surtos psicológicos, né, e Uhum. aí em um desses surtos ela perdeu a guarda dos filhos, e o pai dela se tornou o tutor legal dela, isso lá em 2008. Eu acho que quem é um pouco mais velho lembra que teve aquela cena dela com o guarda-chuva batendo os paparazzi quando ela estava Sim. careca, tem ela raspando a cabeça, né, inclusive, Uhum. e ela já estava envolvida com a indústria. Tem alguns docs por aí, né, que falam sobre toda a questão que ela passou na vida dela, até chegar no ponto da tutela. E o que ficou no bafafá foi que o movimento, né, Free Britney, depois Sim. de 13 anos, ela conseguiu, sair da tutela do pai, mas até hoje totalmente fora da caixinha, né. Falam que ela não queria fazer show e o pai dela obrigava a fazer show. Ela falava que estava cansada e o pai dela pressionava, tinha que fazer show. E o BO maior dela é que, assim, ela ganhou muito dinheiro desde quando ela começou. E cadê o dinheirinho da Britney? Porque saíram alguns documentos falando que o pai dela
tudo que dentro da tutela, né, quando uma pessoa está dentro da tutela, o responsável legal, ele administra tudo. Então até Uhum. pra comprar uma calcinha, o pai dela tinha que autorizar. Não, Então tem que acabar a tutela, pô. Essa tutela aí tá ferrando todo mundo, pô. ela ti pra comprar um Fini, sabe aquele Fini que é R$ 1, que é mais barato? O do "Pai, libera aí metrô, pra eu comprar o é desse, Fini". é desse tamanho. Isso é um Pois é. perigo. E fora todos os abusos e tudo que a gente vê, tipo, ela que escancaradamente ainda é uma pessoa que sofre muito por conta de questão emocional, tem essa parte do dinheiro que tudo que ele gastasse dentro da tutoriado dele, né, eu acho que Uhum. existe essa palavra, mas Se não enquanto ele estava sendo tutor existiu, pode marcar aí que pra mim agora é existe agora. nossa, Agora é vamos nossa. colocar no dicionário. Hum. Tudo que ele administrava e cuidava e gastava quando ele era tutor, deveria ser mencionado em algum local. Ele não podia usar o dinheiro que não fosse para o uso dela. E o bichinho saiu por aí esbanjando alguns milhões. Tem aqui, ó, deixa eu achar, de que ele gastou uma boa parte do dinheiro dela. Alegou que estava cuidando dos bens da filha, mas ele também usou para farrear o dinheiro dela. Não, e o dela é muito mais embaçado do que o da Larissa, porque a Britney tinha 30 e todos os anos, pô, quando conseguiu se livrar do maluco. Pois é. Ó, um exemplo aqui. O pai dela gastou mais de US$ 2 milhões pra defesa dele pra manter a tutela. De onde que ele tirou esses US$ 2 milhões aí? Pra pagar advogado? Ele tinha no Nubank, pô, na caixinha do Nubank tava. Ele tava naquele guarde seu dinheiro e tava rendendo, né? Tava ali, filho, focando. E eu acho que assim, falando da Britney especificamente, essa parte da tutela, eu acho que se a gente for falar em algum crime, mano, pra mim, isso é um crime absurdo. A Né? Você é pessoa maluco. não ter direito de comprar uma bala sem pedir autorização para os pais. E aí o pai dela gerenciando a carreira, gerenciando a vida, gerenciando o show, gerenciando tudo que ela fazia na vida dela. Ela perdeu a guarda dos filhos, tanto é que hoje em dia os filhos não moram com ela. Hum. E assim como a gente falou do Michael Jackson com sequelas de tudo que ele passou na vida, o que a gente vê da Britney hoje é uma artista, uma puta de uma artista completamente sequelada emocionalmente pelos abusos que ela passou. Uhum. E é é um caso famosíssimo e que dinheirinhos está envolvido mais uma vez, né. Não, é maluco. O cara quer comer uma pizza, né? Pediu uma pizza no iFood, mas o celular do pai descarregou. Não vou comer a pizza, porque meu pai não vai conseguir fazer o Pix. Pois é. Imagina, é porque antes nem tinha o Pix, né. Então você Não, passava, imagina agora o tanto de Pix que não rolou não, pra eu acho que se O Pix é só no Brasil, pô. Duvido muito que lá fora tá na boca do povo. mas falando assim de fortunas, é muito dinheiro, né. Eu tinha aqui até o do Macaulay Culkin, deixa eu ver se eu encontro, de quanto ele tinha e quanto ele acabou tendo, quanto sobrou pra ele. Deixa eu Ali, dar o uma que você tá. olhada. Aqui é dinheiro pra burro, filho. E só para o Esqueceram de Mim, foi 1 milhão na conta do Macaulay. E aí só Ó, vai falou aqui aumentando, né? que quando começou a briga dos pais dele, né, pra ficar com quem administrar a carreira dos filhos, Hum. ele tinha uma fortuna estimada em €45 milhões. Ai, É dinheiro pra cuidar, né. em euro ainda? Em euro, que ainda converte por mais caro ainda. É coisa. Você é louco. Não, e Britney me lembra de clássicos, né? Ela é o cara da Sessão da Tarde? Quem não assistiu esse aí com Shane Tatum, Amanda Bynes e grande elenco? Pois é, a Amanda Bynes foi mais uma pessoa que cresceu em cima de polêmicas e violências e abusos, né. Eh Ela fez muitas propagandas, né, publicitárias na infância, e ela Uhum. participou de peças teatrais, e aí ela foi descoberta, foi chamada para alguns programas, falavam que ela tinha um time muito bom para comédia. Então ela foi chamada para alguns programas de humor,
E quando ela era muito nova ainda, eu não lembro a idade exata, mas ela já ganhou um programa que era só dela, que se chamava The Amanda Show, Da Nickelodeon. na Nick, que passou de 99 a 2002. Isso é brabo. Só que o que rolou, né? Amanda Bynes, na infância, parecia que estava tudo muito ok. Só que os relatos falam que mamãe controlava tudo também. Vestimenta, comportamento. Tem algumas falas de algumas crianças que atuavam junto com ela, que falavam que ela era uma criança muito difícil. Porque a mãe meio que ensinava a filha de que ela era melhor em tudo e que o show era dela e que ela tinha que passar por cima de todo mundo mesmo. Sério. The E Amanda aí, Show, né? já era uma criança dificílima, né? Eh, Agora mais recente, né, a gente acompanha algumas polêmicas da vida dela. Ela, em 2013, se eu não me engano, 2013, ela foi presa 4 vezes. E aí, quando ela foi presa, ela perdeu o direito de administrar os bens dela e a mãe dela passou a ser a tutora legal dela. Ah, esquece, né? E a tutela dela durou 9 anos, dos pais controlando o dinheiro. A gente viu, né, ela teve alguns surtos e tudo mais, e um dos surtos ela inclusive acusou o pai de abuso, sexual, físico, psicológico e tudo mais. Ela falava que tem um trecho, mas é bem tenso, ela falando que, tipo, o pai dela chegava e falava se ela não queria fazer sexo, umas coisas bem pesadas. Só que depois ela desmentia. Desmentia, ela claramente foi uma criança também transformada pelo bafafá da indústria, né. Uhum. Toda a parte de holofotes e crescer diante das câmeras. E o pior da carreira da Amanda é que ela não queria ser atriz, ela queria trabalhar com moda. Tanto é que depois que ela saiu do mundo da televisão, do cinema, ela foi fazer faculdade de moda. Tá louco. E aí foi quando ela começou a se recuperar. De todos os filmes que ela fez, ela fala que o único que ela gostou de gravar foi Hairspray, que os outros ela não queria fazer. Imagino. Ela é o cara trashizado, né? Porra, mas, tipo, eu quando assisti Ela é o Cara, eu achava o filme da hora, muito bom. Bom, filme E da pra hora, mim mas... foi o filme que marcou ela. Quando eu falo sobre ela, eu lembro por conta disso. De tipo, mano, ela que fazia esse filme. E é uma pessoa que vive envolvida em polêmica por conta de alguns surtos. Ela foi internada em clínica psiquiátrica, ela foi diagnosticada com esquizofrenia. E aí o diagnóstico já ajuda, né, a outra Uhum. pessoa a se tornar tutor, porque você não tem capacidade mental de administrar dinheiro, gerir carreira. E ela foi presa algumas vezes ainda, né. Então, foi outra criança que desde pequena estava exposta na mídia, pai e mãe influenciando, né, e mais uma mãe que ficou no tutelado dela aí. Ficou Só que eu rica. acho que uma diferencinha só que rolou nisso daí foi que quando ela foi atrás pra sair da tutela, depois de 9 anos, a mãe dela apoiou. Então, diferente dos outros pais que queriam continuar administrando o dinheirinho, a mãe dela apoiou a tutela. E seguimos aí, ela é uma pessoa hoje mais reclusa, né. Uhum. Ela não é uma pessoa que a gente vê tanto, normalmente ela sai na mídia quando ela tem algum surto ou acontece algum bafafá da vida dela. Tem muitas coisas uma coisa que a gente não falou da tutela, a pessoa não pode nem dirigir. É isso? Mas faz o quê? Pai, vem aqui dirigir aqui. Ela, tipo, não pode ter o carro próprio, não pode dirigir, é motorista. Por isso que eu acho que os tutelados é só quem tem dinheiro mesmo, né, que aí consegue bancar É motorista. isso. Aí ela se livrou da tutela aí e se internou, foi isso? Ela chegou a se internar algumas vezes, né. Então, hoje em dia, pelo que eu me recordo, ela já não estava mais internada, ela estava fazendo a faculdade de moda, e disseram que ela estava grávida, ela chegou a confirmar, mas não sabia se era uma gravidez psicológica, então é uma pessoa que ela é bem instável, assim, né. Uhum. Então, Não, mais e dá pra fazer, sei lá, dá pra ficar aqui umas 3 horas falando só de pessoas da Nickelodeon e da Disney Channel que ficou maluco da cabeça, pô. não é? É, e da cena lá do iCarly? Meu amigo, Meu, meu amigo. Essa aí machuca, hein?
a Sen do iCarly, que a gente nem lembra o nome dela, né? Porque ela é a Sen do iCarly, mas é a Nossa, né? Janet. Deixa eu ver o nome dela certinho. McCurdy. McCurdy. Eu acredito que seja isso. O título do livro dela é maluquice, pô. Ela é uma pessoa, né, que ninguém sabia desse bafafá todo da vida até que ela lançou o livro dela Uhum. e expôs os podres da indústria. A Janet lançou um livro chamado, na tradução livre de quem não fala inglês, né? Fico feliz que minha mãe morreu. É. E a foto do livro é ela com uma urna rosa assim na mão, sorrindo. Porque era uma mãe extremamente abusiva, controladora, narcisista, maluquete da cabeça. Ela é o próprio Narciso. O quê? Tem uma frase que eu separei aqui, que falaram que não só ela, né, quanto os irmãos, no velório dela, a Janet soltou assim: quanto você quer apostar de que eles vão acabar. O pessoal tava carregando o caixão, né? Uhum. Quanto você quer apostar que eles vão acabar caindo, o corpo da nossa mãe vai rolar, ela vai se levantar e começar a gritar com a gente? Que isso, pô? Ela achou que E era fake news? aí, um dos irmãos falou, né? E todo mundo rachou o bico. Porque era uma pessoa extremamente controladora a ponto disso. Tipo, eu não vou morrer pra deixar vocês em paz, né? Nossa. Então, a Janet foi outra que começou muito nova, né? A mãe dela era uma pessoa... A mãe dela foi diagnosticada com câncer. Quando a Janet, se não me engano, tinha 2 anos. E aí, ela tinha uma vida muito simples. E aí, a mãe dela queria dinheirinhos, né? Começou a investir na carreira da filha. E aí, uma coisa que eu não sabia e que eu falei, caraca, falam que o pai dela trabalhava em 2 empregos e não era alguém muito ligado, assim, com emoções e com as crianças. Só que Uhum. depois que a mãe dela morreu, ela descobriu que o pai não era o pai biológico dela. Ô, louco. Então, algumas mentirinhas contadas na vida, né? Que isso, mãe? Como descobriu depois que a mãe morreu? O cara chegou e falou: agora eu posso contar, hein? Sua mãe não tá na bota? Você não é minha, Então. não. Oxe, ela Isso. nem tá me enchendo o saco agora. Tá Não li doido. o livro, mas é um livro que tá na minha lista aqui para ler, porque é muito bafafá e a gente tem algumas coisinhas aqui separadas, né? Uhum. A mãe dela criou ela junto com os 3 irmãos mais velhos, só que todas as frustrações dela, do que ela queria ser, tipo, atriz e tudo que ela queria, ela almejava na vida, ela depositou na Janet, né? Na Uhum. Sam, do iCarly, e a menina entrou no show business com 6 anos de idade. Então, a Janet, ela no livro dela, ela fala que, tipo, nenhuma criança deveria ser exposta à fama, porque com ela rolou muita coisa, né. Uhum. E o principal que tem é a mãe abusiva. Então, a mãe cuidava do dinheiro, a mãe definia como ela ia gastar ou não o dinheiro, e a mãe tomava todas as decisões por ela. Inclusive, a mãe dela tomou banho com ela até os 16 anos, para garantir que a filha dela estivesse virgem, né, e que ela não tinha nenhum caroço que pudesse ser um câncer, já que ela tinha câncer. Então É falam isso. que ela falou que até os 16 anos, a mãe dela lavava o cabelo dela, raspava as pernas dela e levava ela para fazer exames vaginais com frequência. É isso. E ela comenta que, assim, ela acreditava que era um relacionamento muito especial que ela tinha com a mãe dela. Porque ela fazia toda essa parte, assim, abusiva ficar no sigilo, ou é uma mãe protegendo a filha, e ela foi condicionada uma vida inteira a pensar desse jeito, de que era normal o tratamento de uma mãe ser dessa forma, que era muito especial. Uhum. E depois de um tempo, depois de muita terapia, segundo ela, ela descobriu que não, isso era só abuso. Então, muitos tipos de violência, né. Nossa. Eh, ela expôs que no livro dela, ela expôs também que quando ela estava no show business, né, ela menciona um cara da Nick, chamado O Criador, que quando ela era menor de idade, esse cara fez uma massagem indecente nela e chegou a oferecer bebida. E nesse bafafá, falaram que a Nickelodeon ofereceu $300.000 pra não tornar pública essa experiência que ela teve com esse cara. E a Nickelodeon nunca mais se pronunciou sobre isso.
Eles ficaram quietinhos. É, que tem um maior bafafá, né, mano? Tem, tipo, o Dan Schneider, que é um dos mais pica da Nickelodeon. Todo mundo que foi da Nickelodeon aí, todas as mulheres que participaram de séries da Nickelodeon lá do início dos anos 2000 até 2010, pá. Tem uma denuncinha contra esse cara aí, porque esse maluco aí, ele é meio esquisito. Nos 801, quase todas as minas lá que participam lá tem um processo contra ele. Então, o cara é sujo, né? É muita criança, né? Tipo, É muita bizarro criança. você ver isso. Era normal, tipo, todas as séries infanto-juvenis seriam com pessoas infanto-juvenis. Não era igual o Netflix, garoto de 18 anos. Um mal que é 36 anos lá. Então, lá vai. Pois é. Os abusos com a Janet eram bizarros que a mãe dela fazia com ela. A mãe dela controlava a comida dela. Ela desenvolveu toque por conta da mãe dela. Ela desenvolveu ansiedade. A mãe vivia falando que ela estava gordinha. Ela desenvolveu anorexia. Então, tudo possível pra ferrar com a cabeça dela quando ela era mais nova, a mãe fez. Acho que foi por isso até do título do livro dela, né? Uhum. Falava que pra ela se manter no show business, a mãe falava que ela tinha que manter um corpo de atriz. E aí colocava ela numa dieta restritiva. Ela até comentou que se a mãe dela tivesse viva até hoje, ela teria anorexia até hoje. Alô. Então, e aí a gente falou, né, da mãe da Larissa Manoela, que soltou uma mensagenzinha, Uhum. falando que não seria mais a mãe dela, que seria só um título. E coincidentemente, a Janet contou, quando ela participou do podcast da Jada, Uhum. ela leu, na verdade, uma mensagem que a mãe dela escreveu pra ela, porque o TMZ postou umas fotos dela com um namorado, Sim. e olha como é bizarra a coincidência de palavras e formas como as mães narcisistas tratam suas filhas, né, que são objetos pra elas. Vou ler aqui o trechinho que ela leu. Uhum. Você costumava ser meu anjinho perfeito, mas agora não é nada mais do que uma pequena vadia, vagabunda, toda usada. Isso. E pensar que você desperdiçou isso com aquele ogro hediondo de homem. Teve uma parte, eu vou ler aqui, mas é bem, tipo, é uma mãe escrevendo um e-mail pra uma filha. Escrachou, né? Ela colocou: você parece mais gordinha também. É evidente que você está comendo sem culpa. Pensar em você com o ding-dong do cara dentro de você me deixa doente. É isso. Doente. Eu criei você melhor do que isso. O que aconteceu com a minha boa menina? Pra onde ela foi? Quem é esse monstro que substituiu? Você é um monstro feio agora. Eu contei a seus irmãos sobre você e todos eles disseram que te repudiam, assim como eu. Não queremos nada com você. Com amor, sua mãe. Ou devo dizer Deb, já que não sou mais sua mãe. Aí, Nossa, presta isso é porque atenção. ela tava com aquele cara que jogava basquete? Putz, eu acho que era um cara mais velho. Mas olha o finalzinho da mensagem. PS. Mande dinheiro para uma geladeira nova. A nossa quebrou. Ah, que isso? Mano, Cê é louco. Ela, no final, ela virou a Larissa Manoela. então. Não quero nada de você, mas compra uma geladeira aí pra mim. Comprar um milho na praia pra mãe aqui. Cê é louco. É muito foda, assim. O livro dela, eu acho que é tipo um desabafo de uma vida inteira mesmo. Porque imagina o alívio dela saber que o abusador dela de uma vida inteira não existe mais. Uhum. Ela comenta, né, que a mãe dela era simplesmente obcecada em tornar ela uma estrela de Hollywood. Então, ela fala que, inclusive, é a mãe que pressionou ela pra ser atriz com 6 anos, porque não era o que ela queria. E aí, tem outra frase dela aqui que é: minha mãe sempre sonhou em ser uma atriz famosa e ficou obcecada em me fazer uma estrela. Senti que meu trabalho era manter a paz e eu queria fazer minha mãe feliz. Mano, uma mãe. Aqui eu acho que é um exemplo claro de mãe abusiva, né? Que, porra, além de tudo, ela vivia falando que a menina tinha que emagrecer, desenvolveu diversos transtornos na menina. Uhum. E só um ganchinho, assim, que não é uma curiosidade, né? É um pouquinho sobre o caso, mas que pega nesse ponto da mãe narcisista e abusiva, a Drew Barry, ela
não é tanta relação com o dinheiro dela, mas tem a ver com essa parte do abuso psicológico e emocional. Porque ela relatou que a mãe dela se envolvia sexualmente com os namorados dela. A mãe dela que competia isso? nisso. Tipo, ela contou numa entrevista que ela já desejou a morte da própria mãe por conta da infância que ela teve. Então, Mas em que época foi isso aí que a mãe dela queria pegar os namorados? ela Já- falou que quando ela tava na adolescência ali, ela já ficava, tipo, competindo com a mãe. A Que mãe ficava isso? competindo com ela, né? Tipo, ela apresentava um namoradinho e a mãe ia pra dar em cima do namoradinho. Que horror. Aí voltar naquilo, né, de eu sou acima de todo mundo e ninguém vai ficar acima de mim. Uhum. Então, ela já foi uma criança também, ela ficou famosa com o filme do ET, né, que ela participou, Sim. e ela estourou. E assim, a mãe claramente tinha algum tipo de transtorno, porque a Drew Barry, quando ela era criança, ela já foi exposta ao mundo adulto. Então a mãe dela levava ela pra boate, pra festas de Hollywood, pra apresentar para homens mais velhos. Que- Então, ela começou. Tem entrevistas dela que ela claramente está bêbada, com 9 anos de idade. Então, tipo, a mãe dela levou ela pra bares, com 9 anos ela já experimentava álcool, com 12 anos ela já tinha usado cocaína. Com 13 anos, ela já foi internada numa clínica psiquiátrica por conta de abuso de drogas. É, Então, ela conta que quando ela lembra de tudo isso, que ela era uma criança exposta, que a mãe queria que fosse famosa também, né? Uhum. Ela fala que quando ela lembra disso tudo que ela passou, ela também sonhava que a mãe dela não mal esperava pra mãe dela também ir dessa pra melhor. Depois de arrasta pra cima. E aí foi mais um caso. A Drew Barry ficou 18 meses numa instituição psiquiátrica com 13 anos. E 18 meses dá 1 ano e meio, né? Por aí. Quando ela saiu do centro psiquiátrico, ela se emancipou dos pais também. Foi mais uma que falou: chega. Ela até falou numa entrevista que a mãe dela controlava a questão do peso dela também. Então a mãe proibia ela de comer doces, mas álcool e maconha tava liberado, doce não. É. Doce, Não é que isso aí nem engorda, né? Só emagrece. pois é. Então mais um caso aí de mamães abusivas e complicadas. E mais uma criança que cresceu nos holofotes e ó, com a idade que essa galera aí se emancipou. Tipo, eu não quero meus pais mais mandando em mim. Não, em certeza tem muito mais aí. Você acha que essa turminha de agora, não duvido nada, filho. Daqui a um tempo ela vem pra aparecer e falar: mamãe não deixava eu comprar Neston. Ah, mas a Miley, Miley Bobby Brown, teve já Bom. eu nem sei o nome. Como que é o nome? Deve ser isso aí, deve ser isso aí. É. Porra, agora eu fiquei confusa. A Eleven, mas já tem uns bafafás aí sobre a mãe adultilizar muito ela quando ela era menor de idade também. Ano passado, né? Não faz pouco tempo que ela era menor de idade. Não. Mas Bizarro. tem um negócio, assim, de comportamentos e de os lugares que ela frequentava. Mas como ela é uma pessoa que tá em evidência, a gente sabe que muita coisa é abafada, né? Vai demorar um pouquinho. Mas sempre que aparece tem um bafafá, um buchicho. Sempre tem um bloco no Fantástico. Sempre vai ter um bloco no Fantástico. Presentinho de Dia dos Pais. Aí, ó. E esse foi o papo sobre violência patrimonial, hein? Você que não conhecia, agora tá nos seus ouvidinhos, hein? Mas tá por dentro aí do bagulho. E faz parte da Lei Maria da Penha, é isso? Está enquadrado na Lei Maria da Penha. Isso, procure saber, estude um pouquinho. Não seja igual eu, tonto, que não sabe de nada. Seja mais como a Lê Antunes, que procura saber as coisas e passar informações corretas, menos o nome de Millie Bobby Brown. Caramba, Eleven. E até o próximo episódio, porque essa é a segunda temporada de Filhos de Tarantino e está só começando, hein? Até o próximo episódio.